Bom, isso tudo sem lavar o pincel. E aí agora eu vou pegar o verde pistache, que ele é mais claro ainda. Vou passar da mesma forma. Carregar bem aqui em cima, mas assim, estou batendo de leve para que fique só a pontinha do pincel, marcando as folhas dessa copa. Agora aqui embaixo eu vou bater também sem lavar o pincel o verde musgo, que ele tá com um pouco de verde pistache no pincel, um pouco sujinho, e vou bater junto o verde pistache. Bom, aqui eu vou bater o verde maçã, só um pouquinho aqui nas pontas. Depois que eu repintei todo o fundo, refiz todo o azul do céu e tudo, então agora vou começar a repintar a arara. Vou começar pela parte amarela, porque a parte amarela é a que está por baixo, da asa, é a arara. Vou começar a arara de baixo, aqui tá, essa daqui que está embaixo dessa daqui que está na frente. Então sempre a gente procura começar pelo que está por baixo. E também é legal nesse caso aqui a gente começar com o amarelo, porque como eu lavo o pincel aqui no copinho, então se eu pegar o azul para começar a passar no amarelo, mesmo que eu lave, o amarelo vai acabar ficando um pouco verde. E no caso do amarelo, se eu começar a pintar com amarelo, eu consigo lavar o pincel aqui e já passar para o azul, entendeu? Essa transição de cores fica mais fácil. Então vamos lá, eu vou começar com o amarelo gema, vou passar uma camada aqui, para depois passar esse amarelo limão. Só que primeiro eu vou dar uma geral com esse amarelo gema aqui, já corrigindo alguns aspectos de desenho que não estava legal, né? Por exemplo aqui que estava que o azul acabou entrando um pouco, porque eu estava trabalhando com pincel largo, então eu já vou começar a corrigir alguns aspectos do desenho. E também assim, criando textura de pena, ó, tá vendo? Então quando eu passo o pincel, eu já vou dando o formato de pena. Aqui a pena do peito, ela pode ficar mais arrepiada, né? E aqui ela já pode ficar mais deitada, porque é o formato da pena da arara. Por isso que é legal quando a gente vai fazer uma pesquisa de imagem, a gente olhar numa foto, uma fotografia de uma arara, até de preferência uma fotografia de boa nitidez, assim, que a gente consiga dar zoom na imagem, ampliar a imagem, para a gente enxergar os detalhes, assim. E aí procurar reproduzir esses detalhes da sua forma, né? Então aqui eu tô fazendo isso. A minha dica é essa, é você procurar reproduzir o efeito de pena, né? Não necessariamente igualzinho a pena, né? mas um efeito de pena. Bom, então
Estou passando aqui o amarelo gema. E vou pegar aqui agora esse amarelo limão. Ó, o amarelo limão, ele é um pouco mais difícil de cobrir. Então ele ainda não deu o efeito que eu quero, que ele está misturando com o amarelo gema, né? Normal, o amarelo gema tá úmido. Então eu vou passar aqui agora e vou deixar secar. Vou trabalhar em outras áreas. Por exemplo, posso vir aqui no peito dessa, enquanto aquela ali vai secando. Passo nessa daqui também, vou esperar secar para depois refazer. Mas já vou dando o formato de pena aqui. Bom, agora eu vou pegar um pouco do laranja e repassar nos cantinhos. Sempre com o pincel assim, sem lavar, porque a gente vai misturando as cores. Enquanto vai secando essa daqui, eu vou passando para outra. Ó, como aqui está essa marca, essa divisa do laranja para o amarelo, então eu vou pegar um pouco do amarelo gema e vou misturar aqui com o laranja, ó, com o pincel sujo das duas cores. Eu vou espalhando essa cor aqui, ó. Vou trabalhar só nessa região da divisa aqui, ó. Pronto, tá vendo? Já espalhou. Agora, eu tô achando que esse laranja ainda está muito claro, que ele poderia ser mais escuro. Então eu vou pegar um marrom, bem pouquinho, e vou passar nessa divisa aqui, misturando com o laranja. Aproveitar que o pincel está sujo, passar um pouquinho nessa daqui também. E passar um pouco de laranja por cima, até chegar num ponto legal, uma mistura legal. Pronto, agora dá para trocar de cor. Então, agora tem que esperar secar um pouquinho aqui para a gente repassar isso aqui. Bom, então aqui eu vou refazer. Ele ainda está um pouquinho úmido,
mas acho que já dá pra gente ir trabalhando. Como é que a gente sabe que está úmido? Olhando assim meio de lado, a gente consegue perceber que tem um brilhozinho em algumas regiões que a tinta ficou um pouco mais grossa. Mas aonde está opaco é porque a gente já consegue refazer. Então eu vou pegar de novo o amarelo gema, vou repassar aqui para depois passar o amarelo limão em cima. E essa sequência de cores que eu estou usando, que é o amarelo gema, o amarelo limão, o laranja e o marrom, eles vão dar volume na peça, na ave, no desenho. Essa que é a intenção, é a gente mostrar onde que é fundo e colocar o brilho, no caso do amarelo limão, onde é alto. Então aqui, ó, a gente vai transmitir a sensação de que as penas estão mais altas, de que está inflado o peito, né? E aqui na parte escura, a gente vai, com o marrom, né? A gente dá a impressão de que afunda. Então esse relevo é feito com essas cores. Então eu vou passando e repassando até a cor ficar bem nítida, bem forte, principalmente com esse amarelo limão, a gente tem que passar várias vezes. Não tem jeito de ser diferente, porque ele não cobre assim na primeira, as outras cores até cobrem bem, mas esse amarelo não, ele é meio difícil. Mas aí a gente vai passando e vai fazendo a textura das penas. E vai passando até ele cobrir toda a parte que precisa ser coberta, né? Onde a gente consegue ver um pouquinho do fundo, a gente vai passando amarelo. Ó, ele ainda não vai ficar legal com essa demão, a gente vai ter que passar de novo, porque aqui, ó, precisa passar mais amarelo limão para ele cobrir bem. Né? Por mais que eu passe agora, ó, ele vai misturar e não vai dar o efeito que eu quero. Ó, tá se perdendo no meio do outro amarelo. Então a gente espera secar de novo e repassa novamente. Certo? Enquanto isso, ó, eu vou fazer aqui embaixo, imitando pena, ó. Então eu vou fazer o seguinte, como já está com esse formato aqui, eu vou fazer um risco aqui no meio, fazer um contorno aqui e vou puxar esse contorno nesse sentido aqui, ó. Aqui também é a mesma coisa. Imitando a pena. Esse daqui é a mesma coisa. Bom, então eu vou deixar esse aqui secar, vou mexer lá em cima de novo. Vamos pintar o azul do rabo, enquanto fica secando esse amarelo aí. Vou lavar o pincel aqui mesmo nessa água. Bom, aqui é o seguinte, aqui em cima da arara, ela não é azul, assim como eu passei. Ela tem algumas tonalidades de verde até chegar no azul. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dar uma repassada nesse contorno aqui com o azul mesmo, dando esse efeito de pena.
Aí aqui eu vou pegar esse verde maçã, vou passar aqui na frente, com o pincel assim mesmo, sem limpar, porque eu vou conseguir essas tonalidades de verde que eu preciso. Bom, agora aqui também vou esperar secar e depois refazer essas cores, porque aqui nessa parte da frente ela precisa ficar bem mais verde, mas ele está misturando muito ainda, então tem que esperar secar um pouquinho para bater um pouco mais forte. Vou fazer o mesmo nesse aqui agora. Então eu vou pegar o azul escuro, vou fazer o contorno, porque é legal ficar esse contorninho aqui, ó, um pouquinho mais escuro, para dar o contraste com a cor do fundo. Então, aqui é a mesma coisa, eu vou fazer assim, como se as penas estivessem mais arrepiadinhas aqui, ó. Tirar o excesso do azul na água e colocar um pouquinho de verde. Tá, agora vamos esperar secar para mexer depois. Eu vou pegar um pouquinho do preto para fazer uns detalhes aqui. Ó, nessa fase aqui, eu acho que seria legal a gente pegar o lápis e redesenhar. Então aqui, ó, a gente tinha desenhado antes. Então, ó, tem uma pena mais curta aqui, outra aqui.
teria que ter 2 penas. Mesma coisa nesse rabo de cá. A gente coloca uma pena mais curta aqui. Bom, então, a primeira coisa é o seguinte, eu vou escurecer embaixo dessa pena aqui para marcar ela. Essas duas menores que eu fiz aqui agora. Então aqui é uma pena de baixo, aqui tem uma pena por cima e aqui 2 penas por cima. Então eu vou escurecer o meio da pena agora. E com esse azul aqui, nós vamos fazer o sentido da pena assim, ó. Mesma coisa aqui, fazer o risco no meio da pena, um risco escuro. E manchar com azul claro, fazendo os detalhes da pena.
Vamos deixar secar e vamos mexer na outra. Lembrando que o pincel tem que estar sempre para o lado de dentro da pena. O pincel tem que estar, para fazer o contorno, o pincel tem que estar desse lado. Para fazer o contorno de cá, o pincel tem que estar desse lado de cá. Então, nesse caso, ele tem que estar desse lado aqui, ó. Bom, então, dá para ver essa pena aqui de baixo. Vou fazer aqui, ó, o meio dela escuro. E vou pegar o azul claro e começar a manchar. Essa daqui é a mesma coisa, achar o meio. Secou do lado de cá, eu acho que dá para dar uma... Ó, a tinta, ela vai secando aqui na beira do potinho. Então eu sempre pego o pano que já está sujo e tiro esse excesso de tinta aqui, ó. Eu passo assim por quê? Porque ele fica soltando essa casquinha e caindo lá dentro do pote de tinta. Esse paninho daqui a pouco vai pro lixo. Então, ó, é só apertar e tirar para que fique limpa, né? Para que fique sempre limpa. Ó, então aqui eu vou repassar em alguns lugares esse azul claro. Para reforçar o desenho da pena. Beleza. Agora vamos para asa. Bom, então agora eu vou marcar as penas da asa, como eu tinha feito no começo, que aí a gente passou por cima, com penas pequenas aqui, ó. Aí penas de tamanho médio. Então, eu vou marcar a posição das penas aqui e vou passar escuro por baixo
e claro na parte que vai ser a parte mais alta da pena. Então, por exemplo, vamos lá. O azul escuro por baixo, aqui contornando a pena para o lado de baixo. Né? Aqui também a gente pode, aqui eu nem desenhei, que dá para fazer assim, ó. Fazer o contorno da asa também, para deixar ela em volta mais escura. Então faz todo o contorno da asa em volta dela todinha. Bom, aí fiz o contorno da parte de baixo de cada pena. Então contornei aqui, dou essa puxadinha aqui para baixo, ó, para sumir com essa marca de contorno da parte de baixo. Né? Ela precisa ficar marcada aqui em cima, mas aqui embaixo não. Bom, aí eu vou pegar o azul claro e venho manchando aqui, ó. Vou com azul claro manchando, fazendo uma textura de pena. Aqui pode ser só um manchadinho para ficar penas, como se fossem penas bem pequenas. E aqui a gente já começa a fazer o manchado assim das penas um pouco maiores. Beleza, agora é só esperar secar para fazer de novo. Bom, então agora eu vou redesenhar a outra asa e começar a passar os escuros e manchar com azul claro. Então vamos lá, aqui são penas menores.
Então eu vou passar o azul escuro embaixo. Contornando as penas. E agora vem com azul claro manchando. Então eu vou achar o meio da pena aqui, puxar metade para lá, metade para cá. Tá vendo? Eu procurei deixar o meio escuro e em volta. Agora tudo isso a gente pode refazer, mas o meio fica escuro e em volta a gente faz o brilhozinho aqui, ó. Então a mesma coisa eu vou fazer nessa, ó. Em volta tudo eu vou deixar claro para o meio ficar escuro. Então assim, a gente tem que criar uma textura de pena, criar uma situação que faça parecer pena. E aí vamos deixar secar, depois a gente vem e faz um frisinho aqui assim. Mas por enquanto, ó, é isso daí. Bom, então agora a gente pode refazer aqui em cima, ó. Aproveitar que eu tô com esse azul aqui claro, vou repassar aqui, ó. Pegar um pouco desse turquesa. E o verde. E aí, ó, sempre tentar fazer a textura de pena, imitando peninhas, ó. Aproveitar que eu tô com essa cor, já venho para essa outra arara aqui.